Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Nó Chique e nesse vídeo eu estou trazendo um casulão. Eu usei 4 novelos de fio mohair e agulha número 3. Esse eu fiz o início com aquele quadradinho, com aquele square que a gente chama de quadradinho da vovó. E aí eu fiz extensões para ele não ficar tão comprido aqui. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça eu vou começar com 6 correntinhas. Se você quiser começar com laço mágico, pode. Eu só não vou fazer laço mágico com esse fio, porque esse fio não ajuda muito naquela puxadinha que a gente dá para ajustar. Então, aqui eu tenho 6 correntinhas, fecho o meu círculo, vou fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos. E aí eu vou repetir 2 correntinhas, 3 pontos altos, até eu ter 4 lados. Feitos os meus 4 lados, eu vou fechar a carreira com um ponto meio alto, que equivale às 2 correntinhas de canto, né? E aqui, em cima desse ponto meio alto que eu acabei de fazer, eu já faço 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aí eu vou repetir. Em cada quina, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha e vamos repetir a quina. Nas quinas são sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E vamos fazer isso nesses 4 cantos. São sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e uma correntinha para chegar na quina seguinte. Termina a carreira fechando com um ponto baixo, que vai substituir a correntinha que caberia aqui, né? Aí eu já faço 3 correntinhas e 2 pontos altos nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. E aí eu sigo a carreira com uma correntinha, e aí cheguei na quina, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aí vamos repetir uma correntinha e eu faço 3 pontos altos nesse espacinho da carreira anterior. Uma correntinha e cheguei na quina, então são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E faço essa repetição por toda a volta. Faço 3 pontos altos no centro da carreira, uma correntinha, cheguei na quina, faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e faço essa repetição até chegar ao final da carreira. Cheguei no final dessa terceira carreira, então fecho a carreira com um ponto baixo e já inicio a carreira seguinte aqui mesmo, fazendo 3 correntinhas e 2 pontos altos em cima desse ponto baixo que eu acabei de fazer fechando a carreira anterior. E na sequência é uma correntinha e 3 pontos baixos. No espacinho seguinte, uma correntinha e cheguei na quina. Então, nas quinas, são sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos.
E nas laterais de carreira, por lateral de carreira, eu chamo de uma quina até a próxima, é sempre uma correntinha e 3 pontos altos no espacinho seguinte de base. Então, com isso, a cada carreira, nós vamos ter mais um trio de pontos altos, que veja aqui. Nessa carreira, nós tivemos as 2 quinas e um espacinho no meio. Na carreira seguinte, tivemos um trio de pontos altos entre as quinas. Nessa carreira, nós temos a quina aqui, temos um trio de ponto alto. Vamos fazer mais um. E sempre quando faz o trio, faz uma correntinha e cheguei na quina, são os 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, as quinas se mantêm e no meio das laterais é sempre isso. 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, sendo sempre mais um trio a cada carreira. Meus amores, depois de ter feito 55 centímetros de largura, e eu não trouxe antes o desenvolvimento, porque esse ponto é realmente muito fácil, gente. É a quina, como eu expliquei para vocês, com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E no meio das carreiras, sempre, até aqui, era uma correntinha para sair da quina, e aí 3 pontos altos em cada espacinho da carreira anterior. Lembrando que a cada carreira tem um triozinho a mais, só isso. Não tem mistério, realmente, esse ponto. Então, aqui, com 55 centímetros de largura, como eu falei, eu já até cortei fio, eu fiz a última correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, como se fosse um final de carreira, normal. Só que aqui eu arrematei e eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a fazer carreiras nas laterais, nas 2 laterais, aqui e aqui, seguindo. O que acontece? Essa peça, quando a gente faz aquele quadradão, né, aquele quadradão enorme para fechar, fica muito grande essa parte aqui. Então, eu quis fazer uma variaçãozinha. Então, como a gente faz isso? Essa primeira carreira dessa segunda etapa, nós apenas vamos repetir como se fosse uma lateral. Eu faço aqui os meus 3 pontos altos, ou seja, 3 correntinhas e 2 pontos altos, e sigo fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em todos esses espacinhos. A mesma coisa. A única coisa que vai mudar dessa etapa para a etapa anterior é que antes nós dávamos a volta. Agora nós vamos seguir a lateral. Então, vamos lá. Uma correntinha, 3 pontos altos. Meus amores, cheguei no final da primeira carreira de lateral. Aí eu faço os mesmos 3 pontos altos que eu fiz lá no início da carreira. Viro a peça. Vou iniciar com 2 correntinhas e um ponto alto. Aí eu sigo fazendo uma correntinha e faço o esquema dos 3 pontos altos em cada correntinha da carreira anterior e uma correntinha para chegar no próximo espacinho. Seus lindos, final da segunda carreira, dessa extensãozinha para o lado, os 3 últimos pontos altos no último espaço, uma correntinha e 2 pontos altos juntos na correntinha inicial da carreira anterior. Observem que é a mesma coisa do que eu fiz lá no início dessa carreirinha. Então, vamos lá. Essa extensão, por quantos centímetros você aí quiser fazer, vai ser a repetição dessas 2 carreiras que eu mostrei para vocês. Então, a carreirinha ímpar, nós começamos com 3 correntinhas e fazemos 2 pontos altos aqui no espacinho seguinte. E aí nós vamos ter as mesmas 3 correntinhas e 2 pontos altos da carreirinha igual anterior. Voltei no final da terceira carreirinha dessa extensão para mostrar que a gente faz 2 pontos altos na correntinha
e um nos 2 pontos altos juntos da carreira anterior. E aí vamos repetir exatamente o que fizemos nas 2 últimas carreiras. Então, eu começo aqui com 2 correntinhas e um ponto alto, uma correntinha, e aí começa a sequência de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, meus amores, com 24 carreiras, eu tenho 20 centímetros dessa extensãozinha. Eu até marquei aqui com um marcador a minha primeira carreirinha dessa etapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou unir aqui os 2 lados. Vou fazer já direto, sem correntinha, só com essa minha laçada já alongada. Eu faço um ponto baixo na correntinha. Aí, eu vou seguir fazendo pontos baixos entre os pontos altos. Eu faço 2 pontos baixos entre eles. E isso aqui você pode fazer ou com laçada alongada ou então fazer uma correntinha para não ficar apertado e fazer um ponto baixo na correntinha e repetir isso por alguns triozinhos. Nós vamos unir, deixando 22 centímetros para a manga, ou seja, 44, de largura. Eu vou começar a fazer o seguinte, aqui eu já vou começar a fazer 3 correntinhas e um ponto alto na correntinha seguinte. Nessa mesma que eu acabei de fazer um ponto baixo. O que acontece? O outro ponto baixo do trio eu vou fazer no final da carreira. Então, vamos lá. Uma correntinha e 3 pontos altos por toda essa carreirinha. Meus amores, final de carreira, eu faço o último ponto alto para completar o meu trio aqui nessa correntinha final. Fecho o meu triozinho, viro a peça, vou caminhar com um ponto baixíssimo, porque eu vou continuar trabalhando os meus pontos altos na correntinha. Então, eu sigo 3 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. E agora eu vou fazer alguns centímetros dessa manguinha desse jeito, e já já eu volto para mostrar para vocês quantos centímetros eu fiz. Meus amores, com 7 carreiras da manguinha, eu vou fazer uma diminuição. Até aqui eu fiz naquele esquema que eu falei para vocês, a troca de carreira com 3 correntinhas e 2 pontos altos, e depois uma correntinha, 3 pontos altos nos espacinhos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas e 2 pontos altos. E vou deixar de fazer as correntinhas. Então, já parto para outro espacinho, fazendo os 3 pontos altos. Lembrando que essa manguinha você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode já deixar aqui finalizado, sem o aumento da manga, ou pode fazer o tamanho de uma manga comprida. É só você seguir fazendo umas carreiras. Você vê o tamanho que precisa para o braço e seguir fazendo umas carreiras. Eu vou fazer uma manga curta. Chegando no final dessa primeira carreira de diminuição, depois do último ponto alto, eu fecho com um ponto baixíssimo no início, viro a peça e agora passo a fazer os pontos no espacinho entre os trios. Então, aqui eu já começo com 3 correntinhas e 2 pontos altos e sigo fazendo 3 pontos altos nos espacinhos seguintes. Meus amores, depois de fazer 4 carreirinhas sem a correntinha no meio, eu fiz 2 só com 2 pontos altos em cada espacinho. Então, eu iniciei com 3 correntinhas, fiz um ponto alto no mesmo lugar e já segui fazendo 2 pontos altos em cada espacinho sem a correntinha. Então, aqui
eu tenho uns 10 centímetros de manguinha. Lembrando que você pode fazer essa manguinha do tamanho que você quiser. É só você fazer mais carreiras. No caso, quando você for aumentar, fazer mais das primeiras, que tem a distribuição igual à daqui, que é feita com 3 pontos altos e uma correntinha. Você faz mais dessas e depois essas de diminuir, você faz só no finalzinho. E aqui, para acabamento, eu vou fazer umas voltinhas de ponto baixo. Mas eu vou fazer aquele esquema que eu gosto de carreira infinita de ponto baixo. Então, eu não vou fazer correntinha inicial e já vou seguir fazendo os pontos baixos entre os pontos da carreira anterior. Terminei a primeira carreira, eu vou fazer mais uma carreirinha seguindo. Aqui o último ponto eu fiz no último espacinho da carreira anterior. E eu vou seguir o próximo já pegando nos pontos baixos. E aí eu vou fazer só mais uma carreirinha. Lembrando, gente, que essa carreirinha de ponto baixo é legal que fique com o lado direito, que é esse lado que está virado para mim, virado para o lado direito da peça. Então, isso aqui está acontecendo porque lembrando que aqui está a minha emenda, não é? Então, esse lado é o meu lado. Então, esse é o meu lado direito, não é? Então, olha lá, aqui está a emenda, aqui está o meu lado direito e eu estou crochetando certinho para o lado direito da minha peça. Meus amores, terminei a segunda volta e arremato com um ponto baixíssimo e está terminada essa minha manguinha. O que acontece? Que eu falei ainda há pouco sobre avesso e direito da peça. Aqui está a minha costura, aquela costurinha para começar a manga, não é? Então, esse é o lado avesso da peça, correto? Aqui estão os carocinhos do lado avesso do meu ponto baixo. Esse é o lado direito do meu ponto baixo. Olha aqui. Puxando, lembrando que esse é o avesso, puxando para o direito, olha lá, está aquele ponto baixo que a gente conhece para o lado direito, não é? Observem isso na peça de vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, desse lado aqui, olha lá. Aqui está a minha manguinha, eu vou seguir na reta. Aqui está o lado oposto do quadrado. Esse é o meu lado direito da carreira. A mesma questão de direito avesso, como nessa etapa da peça eu começo a virar, começo a trabalhar em direito avesso, então eu vou emendar a minha linha e começar a fazer os meus centímetros primeiros desse lado aqui, que é o lado avesso do meu quadradão. Então, eu emendo aqui e vou começar as 3 correntinhas. 2 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos no espaço seguinte. Gente, o mesmo esquema do outro lado da peça. Então, esse lado aqui, eu não vou mostrar o passo a passo. Eu vou colocar aqui na edição em que minuto eu comecei a fazer essa parte, lá no outro lado, e se você tiver com dúvida, você volta lá. E se voltar lá e ficar confuso, me procura, tá bom? Que eu te ajudo. Então, eu já vou voltar daqui a pouquinho com essa manguinha também pronta. Seus lindos, eu fiz as carreirinhas de extensão da lateral, do segundo lado, do mesmo tamanho do primeiro lado, e voltei na etapa de emendar aqui esse iniciozinho da carreira e lembrar vocês de fazer as 2 emendas do mesmo lado, para deixar os 2 lados avessos para o mesmo lado. Parece besteira falar isso, mas é importante lembrar. Terminadas as 2 laterais, terminadas as 2 manguinhas, agora eu vou fazer voltas de ponto baixo por toda essa parte aqui, gente. Porque aqui ficou um círculo, né? Ficou tipo um círculo. Aqui está a união de um lado, aqui está a união do outro. Eu vou fazer, começando aqui no meio, eu vou começar uma carreirinha de pontos baixos da mesma forma como eu fiz na manguinha, que eu iniciei com uma correntinha apenas para fazer infinita e vou fazer um pontinho baixo
entre cada ponto alto e um na correntinha. Se você preferir, você pode pegar no topo do ponto alto. Eu prefiro pegar entre os pontos. E aí eu vou fazer, só para ficar igualzinho, 2 voltinhas assim. Que no acabamento da manguinha eu fiz 2 voltinhas, né? Aqui eu vou fazer também e está terminada essa peça. Então, seus lindos, terminei toda a volta. Eu tinha marcado aqui para saber onde tinha sido o início. E tendo feito 2 voltas, eu vou arrematar. E está terminada a minha peça. Lembrando que aqui nessa parte eu fiz 2 pontos baixos entre os pontos altos e um na correntinha. E aqui, nessa parte da extensão, eu fiz 2 pontos baixos por lateral de carreira. Só isso. Olha lá, emenda aqui. E está terminada a minha peça. Lembrando que eu usei o fio mohair da Pinguim, agulha número 3. E você pode usar o fio e a agulha. E você pode usar o fio e a agulha que você preferir. Se quiser adaptar o tamanho e tiver dificuldade, é só me procurar. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.